Olá, pessoal. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da série Vida de Pastaio. É a segunda dessa semana. E essa é uma série que eu gosto demais, que eu acho que a gente traz um conteúdo de muito valor, um conteúdo riquíssimo para vocês, porque a gente sempre procura trazer pessoas que estão de fato trabalhando nessa área, né, trabalhando com massas artesanais, estão lá no campo de batalha, no dia a dia, né? Então eu procuro trazer também pessoas que têm perfis diferentes, né, para que vocês possam conhecer, né, diferentes pastais de várias regiões do Brasil, né? Então a gente já conversou com a Joyce de Ribeirão Preto, nós já conversamos com a Cláudia Biasi, aqui de Apucarana, conversamos com a Ana, de Paulínia, e hoje eu vou trazer para vocês a Elisa e o Marcelo, de Manaus. E eles vão contar, vão compartilhar uma história sensacional com vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. E só lembrando, pessoal, antes da gente começar, tá? Dia 8/7, semana que vem, tá? Eu vou fazer um webinário, tá? Onde eu vou trazer muito conteúdo legal para vocês sobre massas artesanais, tá? E para você assistir, tá? É 100% gratuito, tá? Você precisa se inscrever, tá? E o link de inscrição tá aqui na bio, tá? Do meu Instagram, tá? Então vamos lá, vamos se inscrever porque eu quero ver todo mundo lá, tá bom? Então vamos lá, vou chamar a Elisa e o Marcelo para a gente começar o nosso papo de hoje. Vamos lá, vamos ver se a Elisa e o Marcelo estão por aí. Vamos aguardar. São... Opa! Oi, Elisa. Pode? Oi, Muito, Alexandre. muito boa noite. Que Boa legal. noite. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo Aqui ótimo. estamos. Ô, Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Tudo Tá falando jóia? contigo. Sim, boa noite. Boa noite. Que prazer ter vocês aqui, gente. Igualmente, professor, o prazer é nosso. Muito, muito legal poder trazer vocês para essa série, Ele já tá? está ao vivo. Que é a Vida de Pastaio, né? Então, como eu falei, essa série é legal porque a gente consegue trazer pessoas que estão Tudo bem, boa noite. no dia a dia. Maravilha, Marcelo. Estamos ao vivo aí, estou super feliz de estar com vocês aqui hoje. O Né? Vocês prazer é são nosso, professor. maravilha. Então, olha só, gente, como vocês sabem, né? Então, esse convite para vocês é para que Depois. a gente consiga conversar um pouco aqui. Acho que vocês assistiram também as outras lives, né? Para a gente Aham. poder compartilhar aqui com a audiência, compartilhar com o pessoal que está acompanhando a gente, um pouco da história de vocês, um pouco de como vocês começaram nessa área de massas artesanais. E aí a gente vai desenvolvendo a conversa para vocês falarem um pouco da produção, como que vocês produzem, como que vocês vendem, que tipos de massa, quais são as dificuldades que vocês encontram, né? E uma coisa que é muito legal, gente, é porque assim, a Elisa ela vai contar um pouquinho, a Elisa e o Marcelo, mas eles me conheceram aqui pelo Instagram, né? E ela mandou umas mensagens para mim, e eu vou dizer para vocês que, olha, quando eu escutei essas mensagens, eu Hum. e a minha esposa Eliane, a gente ficou emocionado aqui, né? E na hora eu Poxa, falei, nossa, e ela vai contar um pouco dessa história para vocês, porque a história dela, a história deles, né? A história da Lucchini Massas Artesanais é linda. É uma história, vamos dizer assim, né? Aqui a gente vai ter uma representação de uma família, né, que realmente está envolvida toda numa produção, né, chama a Bruna.
e assim, é realmente algo que me tocou bastante, né? Ela vai contar para vocês. Mas é isso, Elisa. Eu queria primeiro que vocês falassem sobre vocês, né? Falar um pouquinho sobre você, sobre o Marcelo, sobre a família de vocês e na sequência, assim, como que foi essa história, né? De vocês começarem a Lucchini, né? Massas artesanais, falar de onde vocês são, para o pessoal conhecer bem vocês aí, a gente vai desenvolvendo a, A conversa. a conversa. Tá me ouvindo direitinho? Estou Tá me perfeitamente. ouvindo, né? Tá certo. Sim. Então vamos lá. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu fiquei muito emocionada essa semana quando você nos convidou, né, para participar da Vida de Pastaio. Eu disse assim: ah, meu Deus, eu não estou preparada para isso, né? Eu tenho visto aí outras pessoas que participaram, né, com mais tempo, ou mais até produção de outros tipos de massa, né? E aí eu falei assim, meu Deus, né? Será que a gente, né, está preparado? Mas enfim, aí hoje, até conversando com uma amiga, mais tarde eu vou falar sobre ela também, ela disse assim, Elisa, nós nunca vamos estar preparados, né? Porque é todo tempo, a mão na massa é todo tempo aprendendo, né? E sempre vai ter alguém num estágio, né? Alguém que está um pouquinho menos, alguém que está um pouquinho mais, e assim vai, né? Mas o aprendizado é diário, e isso a gente já tem noção, né? Que é dessa forma. Como já foi dito em outras lives, a gente dorme pensando na massa, acorda pensando na massa, né? Nas coisas, tem uns insights às vezes na madrugada, né? É Perde verdade. o sono e Isso é lembra de alguma coisa e diz. vida de empreendedor, né? Então, na realidade, né, eu quero começar falando, primeiro apresentar meus filhos, a minha família, né? O Marcelo está aqui. O Marcelo é o meu braço direito, esquerdo, minhas duas pernas e tudo, né? E então, Grande, Marcelo. um dia eu tive esse insight, né? Assim, eu não digo que é insight, a gente tem um lado de credibilidade no mundo espiritual, na espiritualidade. Então, eu cheguei um dia e disse assim, né? Eu já sei o que nós vamos fazer, porque eu sempre, segundo o Marcelo, em outras gerações, em outras encarnações, eu era alguma vendedora da Pérsia, alguma coisa que fazia, né, essas trajetórias, a rota da seda, a rota das especiarias, porque eu sempre tive essa veia assim de não me aquietar, né? Eu sou professora praticamente aposentada, eu tenho uma turminha só que eu leciono para não perder, né, esse contato. Eu lecionei 33 anos da minha vida. E então chega uma hora que você diz assim, né, na vida da gente, vai aposentar, ufa, não vou fazer mais nada, mas não é assim, né? Não é assim que funciona. E eu sempre fui muito irrequieta, assim, né, de querer estar envolvida em alguma coisa. E aí um dia eu já tinha pensado, o que nós vamos fazer, né? E aí veio essa ideia, né? Mas essa ideia começou, né? Ela veio, né? Ela nasceu, né? Na realidade, de uma ida que nós fomos, né? Em final de 2019, né? Nós fomos conhecer a cidade onde o meu avô nasceu, na Itália, que fica no norte da Itália, em Badia Polesine. Na realidade, a cidade se chama... É próximo de Rovigo, né? E ela se chama Vila Haddad. É um lugarejo, assim, bem pequenininho. vilarejo. E lá, e da onde meu avô veio, né? Lá do norte da Itália. E lá no norte da Itália, você sabe, né? Mais do que nunca, que a tradição, ninguém, né? Eu cheguei na família, eu fui convidada para o almoço, cheguei na família e eles estavam lá fazendo massa. Então aquilo, eu me arrepio, né? Porque aquilo veio assim, eu digo, meu Deus, tá aí, nesse dia veio, né? Eu preciso Maravilha. resgatar isso e mais do que nunca, trazer isso para os meus filhos. Eu não quero, a gente já está ficando idoso, né? Já indo para a terceira idade. Eu não quero
E na pandemia ainda, né? Eu não quero tanta gente aqui em Manaus, vocês acompanharam, né? Tanta gente foi embora nessa época da pandemia. Aqui teve um surto muito grande, nessa segunda principalmente. Então, a gente, assim, vendo amigos morrendo do lado da gente, né? E foi um contexto, assim, complicado. Então, até para a gente se ocupar a mente, todo mundo dentro de casa, fazendo trabalho dentro de casa, né? E então, quando a gente chegou da Itália, foi final de outubro, na sequência, estourou lá na Itália, no norte da Itália, né? Esse aqui disse mais um pouco, a gente não ia poder vir, né? Como é que ia ser, né? Sobreviver lá com o preço do 2019, né, Elisa? finalzinho de 2019, foi quando a gente chegou, né? Enfim, veio tudo isso à tona, ficamos em casa e eu falei, e eu vim de lá muito assim, emocionalmente pensando em toda uma trajetória do meu avô, o que foi a vida deles, né? E de tudo que ele passou para chegar onde chegou. E isso eu trouxe a certidão de nascimento dele, visitei a igreja onde ele foi batizado. Assim, eu vim de lá assim, espiritualmente, assim, com todo o antepassado, né? Todo o antenato, né? Que é falado ali, né? Eu vim assim respirando ali essa questão do nome, da família, de ter visto lá, né? Minha família pondo a mão na massa, fazendo massa. E eu fiquei muito emocionada com isso. Quando eu cheguei com isso. Nós vamos fazer isso. E, assim, o aprendizado que a gente tinha era aprendizado de família mesmo, né? Não tinha nenhuma... das nonas, né? Não tinha nenhuma técnica escrita, nada. Era tudo que a gente tem na memória de ter visto, de ter acompanhado, né? Enfim, quando eu cheguei, aí que eu fui chamar os filhos e digo, vamos fazer isso, né? Vai ser bacana, é um resgate. Eu estava estudando italiano, no momento das massas que a gente começou a fazer sem, né, do que conhecia só, né, do aprendizado de nona e tudo mais, ensinando palavras em italiano, ouvindo músicas em italiano. Então eu tentei trazer, né, por meio da massa. Você incorporou mesmo, né? Incorporei e disse assim, é agora, a essência, né? E vamos... Vamos fazer massa, vamos produzir. Deixa eu chamar aqui, né, minha equipe, a família, para apresentar, tá? Vamos. Vem cá. Esse aqui é o meu italianinho. Eu digo que se as meninas virem ele fazendo massa, né? Esse é o Marcelo, ele é o Marcelo Lucchini, né? Ô, Marcelo, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Não estão ouvindo? Põe aqui. Boa noite. Então, boa noite. Tudo jóia? Todo mundo aprendeu o impacto que você também põe a mão na massa aí, Marcelo? Põe. Coloco. Faz tudo. Faz tudo aqui. Maravilha. Tá certo? Com licença. Aqui a gente... agora eu vou apresentar minha filha Bruna. Tá aqui, a Bruna Lucchini. Oi, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom, Bruna? todo mundo? Tudo jóia? Essa bem. também. Que bom. Legal conhecer vocês, viu? Legal. Muito legal. Família linda. Prazer. Prazer é meu. Então, né, já falando um pouquinho, né, foi assim que surgiu, né? Na realidade, foi assim que surgiu. A ideia era agregar, fortalecer, no momento que a gente estava assim, muito destruído emocionalmente, vendo tudo que estava acontecendo, uma sensação de impotência, né? Manaus foi muito atingida, muito medo, não vou falar para você que não. Então, assim, a gente se juntou, né? Vamos ficar aqui todo mundo, né? Parece assim que eu formei, assim, a mama, né? Traz os pintinhos aqui em volta, né? E vamos ficar aqui para não pirar, né? Porque muita gente entra em depressão, muita gente surta com tudo, né? E foi muito punk aqui pra gente, vocês não têm noção, né? De eu ver amigos que eu convivi 20, 30 anos dando aula e foi assim na semana 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. E clientes, né? Foi... A própria agenda de telefone, assim, meu Deus, né? Você abre a agenda, esse aqui já não está mais, esse já não está mais, esse já não está mais. Até, então, assim, a gente se envolveu nisso para não endoidecer. Eu não sei nem se foi um psicólogos de plantão, se foi uma forma de fuga.
Foi uma forma de manter a sanidade, né, mental. E na verdade foram uma junção de coisas, né, Elisa? Você fez a viagem, você voltou bastante então, inspirada, parece assim que parece que tudo casando, né? foi casando, né? Eu digo, tá aí, né? Eu voltei com eu tirei de lá, né? Esse resgate, né? E foi uma forma da gente se ocupar e não ficar muito, né? Vendo muitas notícias ruins em televisão. E fui fazendo o que eu pude, ajudando os amigos que eu podia, né? E que na época, né, muita gente ficou sem trabalho, então a própria massa, na época, a gente, né, distribuiu muito, fizemos uma ação em hospitais, né, fazendo doação para médicos em porta de hospital, então assim, na hora o que dava, né, o que tinha, até hoje a gente participa de algumas ações. Então começou aí, né, e depois, né, isso também um pouquinho antes de estourar tudo, em março, quando a gente chegou da Itália, né, já chegou com esse projeto de vamos fazer massa tal, e foi pensando na marca, tem um amigo que fez a marca pra gente, e um designer, e com muito carinho, e aí a gente segurou, quando a pandemia estourou, vamos segurar, né, porque você empreender, você abrir um negócio, você contratar pessoas, não daria, estava tudo fechado. Nesse momento, a gente também, né, fazendo um retorno um pouquinho, era março, mais ou menos, a gente chegou da Itália em outubro, isso era março já no ano seguinte. Nós estávamos em Venda Nova do Imigrante. Vocês já ouviram falar em Venda Nova do Imigrante? Não, é uma comunidade italiana no Espírito Santo. Olha só. Eu cheguei com aquilo tão fixo na minha cabeça que eu tenho esse problema. Quando eu ponho um negócio assim, eu digo, eu vou até o fim, né? Esse aqui, que pena, né? Que legal. Devido à festa da polenta. Aí lá tem festa da polenta, tem muita gente com mão na massa. Aí eu digo, vamos lá conhecer? E eu encontrei uma pessoa que fazia as pastas para vender, fazia a massa, o fettuccine colorido, né? Que me chamou muita atenção também. E eu fui lá na empresa dela, fui lá ver, ela me recebeu muito bem, abriu as portas da empresa, mostrou como funcionava. Antes de eu começar tudo, eu comecei já a ver lá na frente o que eu poderia fazer, qual seria o projeto que eu queria chegar, né, falou, é isso que a gente quer, então vamos começar a investir nisso, não digo investir em maquinário, que é a história de todo mundo, eu assisti a história da Ana semana passada, essa semana, né, na terça. Isso, foi na terça. É igual. Comecei com a Marcatozinho, né? Trouxemos a Marcato, foi para São Paulo, a nossa família é do interior de São Paulo, né? Não sei se estão me vendo. Alô Edu, alô Hernani, alô todo mundo. Então, a gente começou com a Marcato, né? Pequenininha, ali na manivela, né? E começou, a manivela é esse, tá? E os filhos também, né? Dividindo para não cansar muito. Como é que chama? Dor no... A bursite não chorar, né? Não é fácil não. Aí então, foi dessa forma, né? Esse projeto começou assim. Quando nós tivemos que sair correndo de Venda Nova do Imigrante, que é essa cidade italiana, né? Colonizada por italianos, no pé da serra. E eu sou Maria Polenteira declarada, lá tem a festa da polenta, né? Então, assim, eu continuei indo atrás de... Tem todas aquelas danças lá, aquela tradição toda. Legal. Isso, eu continuei indo atrás, assim, eu cheguei tão, assim, apaixonada por tudo que eu tinha visto, esse resgate, que quando eu cheguei, eu marquei essa viagem, né? E fui lá e conheci tudo, eu e Marcelo e a minha filha, a Bruna. E voltamos de lá, é isso que nós vamos fazer? Até porque, nesse momento também, os dois ainda fazem faculdade, né? Estão estudando, aí parou tudo, a questão de estágio, de mercado de trabalho, é complicado, né? Então foi uma forma também da gente gerar renda, sim, como a gente disse, faz por amor, faz, eu estou buscando essa minha raiz, sim,
Eu quero deixar esse legado para meus filhos, eu e eles, sim, é a nossa meta maior até. Mas eles precisam, negócio, né? É um negócio, não tem Exatamente. como, é empreender. Se é Exatamente. para empreender, vamos empreender da forma correta, né? Perfeito. Como é que tem que começar, como é que tem que ir. E aí a gente não conseguiu levar adiante por conta da primeira onda, da segunda onda, e agora, né? A gente está amenizando tudo. E vamos torcer com a história da vacinação, né? Ele já tomou as 2 doses, eu tomei uma, os meninos agora. Minha filha já tomou, na faixa dos 30, já tomou a primeira, né? Então, a gente está acreditando, né, Alexandre? Acreditando que nós vamos passar por isso tudo. Eu lembro da minha avó, né, da nona, ela faleceu com 102 anos e ela contava da gripe espanhola, né? Do que ela passou. Eu falei, e hoje eu penso nela, né? Eu digo assim, meu Deus, né? Ela contava pra gente o que ela passou na época da gripe espanhola e agora nós estamos passando por isso tudo, né? Então, eu acredito que nós, se estamos até hoje, né, com a bênção de Deus, tem que seguir fazendo bem e pensando coisas boas e não dá para enfiar a cabeça no buraco e ficar, né, só se lamentando. Não, tem que Então, seguir em frente, né? Com certeza. Mas aí, Elisa, conta pra gente como que depois que você visitou o Espírito Santo, você já estava com essa ideia, vocês começaram a fazer a produção, né, em casa também, né? isso. E aí conta pra gente Aí como não que foi deu, esse... não deu para isso, não deu para montar a cozinha, né? Assim, ter uma cozinha industrial, a gente pensou nisso, vamos procurar um lugar, né? Um lugar que não é muito grande, que não seja um lugar muito caro, mas que tenha as condições para montar uma cozinha. Mas não deu, nós ficamos com medo, né? Com medo do que não sabia o que viria, como é que ia ser, e até agora, né? Então agora nós estamos ainda em casa, né, produzindo em casa. A estrutura aquilo que vocês já comentaram, né, a gente tenta separar tudo, né, tem um freezer, tem a geladeira, tem um freezer aqui que é só para guardar tudo, né, quando faz os branqueamentos dos legumes, porque tudo a gente procura fazer de modo artesanal e natural, né, professor? Ninguém usa nada. Eu evito até dos pozinhos naturais que a gente sabe que pode colocar, né? Que nas casas de produto natural tem, né? A gente evita até isso, né? Hoje foi um dia, né? Para começar a contar um pouquinho do dia a dia. Nós começamos 6 horas da manhã e eu fui tomar banho correndo agora, né? Para poder sentar aqui. E daqui a pouco nós vamos continuar, que nós estamos com lancei os rondeles, como você, sua aula foi sensacional, foi um marco divisor aí, né, para as dicas que você deu sobre o rondele, e bombou esse final de semana passada, quando a gente lançou, e agora. Então, assim, a gente só tem a agradecer, né, depois que veio de venda nova e começou a produzir, e vender, comecei a distribuir, né, muitos amigos eu dei, né, tá aqui, prova, vê se gosta, aí começaram a pedir, e aí um vai passando para o outro, e a gente só faz isso no Instagram, né, não tem loja física, então tá assim, né, então depois aí a gente passou para as massas recheadas, que foi quando eu fui visitar minha mãe no interior de São Paulo, e comecei a pesquisar. Eu digo que Deus é muito generoso comigo, porque Ele sempre coloca na minha frente pessoas do bem, que você é uma delas, né? Eu te admiro muito e já divulguei você para várias pessoas, assim, você não esconde nada, não é aquele professor que vai dizer assim, eu vou ensinar só isso aqui porque eu quero que ela volte, não tem. Aquilo que eu aproveito para dizer para todos que estão assistindo que vale muito a pena, não estou aqui, o professor não combinou comigo para eu fazer propaganda para ele, tá? Mas assim, eu comentei isso com uma amiga hoje, ela deve estar ouvindo, a Denise faz pasta lá em São Paulo, da The Art Pastas, pasta. E aí ela disse, Elisa, eu assisti uma aula dele, ele é fantástico, ele ensinou coisas, ela faz massa há 4 anos já também. Ele ensinou detalhes que é a virada no botão para eu
facilitar algumas coisas, para eu melhorar algumas coisas. Então, isso é importante, que eu acho assim, por mais que você saiba, por mais que você, né, já esteja num patamar, essas viradinhas nos botões que você vai dando e vai ajustando e vai aprendendo, né, e vai descobre logo que não é um ovo para cada 100 gramas de massa, né? Começa a querer pesar tudo, né? Esse aqui, Começa a usar balança, né? usar a balança para tudo. Eu tenho hora que eu me implico com ele, né? Não, tudo tem que ser milimetricamente medido, né? Mas matemática. Então... Matemática, geometria, né? Tem de tudo. Exato. Então, esses ajustes, né? E todas as dicas que você tem nos dado, e o curso que nós fizemos quando eu fui visitar minha mãe, né, no final do ano passado, ainda estávamos no primeiro ano, fui com muito medo de novo do vírus, medo de levar, né, para minha mãe, e cheguei lá, né, fiquei isolado um tempo, e no finalzinho nós passamos lá contigo, né, a fazer o curso, assim. Então eu digo que Deus coloca no nosso caminho pessoas do bem, graças a Deus até agora, a gente só tem agregado, né, essas pessoas. E você, eu descobri, né, fuçando no Instagram, digo, é esse, veio ali, como, né, no meio de um monte de gente, eu escolhi, né, a pessoa certa. Então eu digo que eu tenho um mentor, não é só você, eu tenho algum mentor aqui que diz, vá aqui, que esse é o caminho. Então a gente agradece a Deus todos os dias, né, e por esse mentor que está... Eu que sou super privilegiado de poder ter conhecido vocês, né, de poder ter recebido vocês aqui e de poder E foram acompanhar... 3 dias maravilhosos. Cadê o Rodrigo? O Rodrigo que estava junto, aí, ó, né? O Rodrigo tá aí. Oi, Rodrigo. Um abraço. Eu amei conhecer o Rodrigo, assim, super prestativo também. Ficou lá, né, fielmente com a gente. Demos boas risadas, né? Um pessoal alegre, um pessoal leve, né? Eu acho que essa leveza é necessária nesse momento e não é uma forma de esquecer de quem está, né, passando algum sufoco, nada, mas essa leveza é necessária também, e eu quero dizer aqui que esses 3 dias, né, eu tenho saudade. A gente sempre fala, vamos visitar as mães, e que a mãe dele também mora, né, na mesma cidade, próximo de Londrina. Ele já está dizendo, quando nós vamos para fazer de novo, encontrar de novo o pessoal lá em Londrina? Espera mais um pouquinho, daqui a pouco a gente vai para fazer outros cursos, aprender muito. Vocês sabem que vão ser sempre bem-vindos, né? A porta tá certo. Então, voltando para... Obrigada, professor. Voltando para a estrutura, né? Então, é a estrutura que todo mundo está agora, fazendo dentro de casa, trabalhando dentro de um certo limite, porque você pegar muita coisa você não consegue, e a família faz tudo, né? Faz como tudo. Que vocês estão fazendo, Elisa, explica pra gente assim, quais os tipos de massa que vocês começaram, como que foi essa evolução, né? Agora vocês começaram com o rondelli, mas o que vocês começaram lá atrás? E como que vocês fazem essas vendas? Vocês estão fazendo por encomenda? Vocês estão usando Instagram? Conta pra gente. A gente só está no Instagram. Nós começamos com a massa longa só, né? Só os fettuccines, que era o que dava para fazer, né? E além do fettuccine, a Marcato também tem outras, mas assim, o que é mais comum é o fettuccine, mais conhecido, né? E a gente começou com os fettuccine tradicional, com farinha, tanto com a farinha branca quanto a farinha integral. E as massas coloridas com farinha branca integral. As coloridas naturalmente, a gente colocou uma variedade e focou só nisso. A diferença só era nos tipos de legumes que ia, de cores. Era beterraba, limão siciliano, cenoura, gengibre, até no começo, açaí a gente fez. Olha só, que legal. aqui em Manaus, né? Aí o pessoal gosta muito, né? Tinha, olha que legal. Acabou tiramos um pouquinho, vai tirando uma outra, né? E entrando outra, aí entrou pitaia. Segundo o que a gente vê no norte da Itália, a massa colorida é coisa de gringo, né? Não é coisa de quem mora lá.
Lá é mais a massa de espinafre, né, no norte. É, Dificilmente você vê massas de cores, né? isso. Mas eu achei aquilo tão bonito, né? E eu digo, e Uhum. tá agregando. Você faz um espinafre. Eu acabei de branquear um espinafre agora, né? Agora à tarde. E você saber que você está agregando na massa, né? Um nutriente a mais, alguma coisa a mais, né? Então a gente Uhum. fazia uma variedade, cenoura, espinafre, páprica, tudo que dava, né? Para ter um aspecto bonito e nutritivo e saudável. A gente começou com essa pegada. Depois, quando Ok. fomos lá contigo no curso, é que eu tive coragem de fazer as recheadas, É verdade. porque Uhum. eu não tenho. O que a gente fazia com a avó, né, era uma coisa assim. ah, Aprendi a fazer algumas coisas, mas ali, né, no mais lúdico que a avó dava, ó, vai enrolar isso aqui, vai fazendo isso aqui. Então, hoje, né, eu vejo assim, poxa, o quanto eu poderia ter tirado da minha avó disso e não fiz. Né? Depois que passa, é que você fica lembrando das coisas que ela fazia, da memória gustativa, né? Uhum. Pela culinária. E eu tento buscar com minha mãe, né? A minha mãe, graças a Deus, tá bem, é viva. Então, mãe, a receita da avó era assim, como é que era? Porque reproduz na minha mãe, né, Esse que me resgate é passa muito legal, né? esse resgate. E aí, então, eu ainda tinha muito receio com a massa, porque eu lembro da minha avó, ele também, ele fala que ele lembra da avó pendurando, porque ele também é de No origem varal, italiana. né? Pendurava em varal. No Pendurava no varal, né? varal, Uhum. né? Não tinha esse que a gente compra da Macarrão, Marcato, né? Bonitinho, Sim, no cruzadamente. varal mesmo, de pendurar roupa, Varal, né? varal. Então, a É. gente lembra disso, né? Dessa massa longa, mas das recheadas muito pouco, né? Então Uhum. eu não tinha segurança. E eu digo, eu não vou arriscar até que eu vá lá com o Alexandre aprender a fazer correto. Já que eu quero lançar, eu quero fazer o certo. A gente, né, tem muito cuidado com isso. E mesmo tendo cuidado, às vezes eu já te liguei desesperada, né? Depois a gente conta, depois a gente Faz conta no parte. final, né? Isso. É É. assim E mesmo, faz então, parte. e aí eu só tivemos segurança nessa volta de Londrina, né? Depois de passar contigo. E Uhum. estamos muito devagar ainda, né? Nesse sentido de não ter um cardápio muito grande, muito extenso. A gente só trabalha com os fettuccines saborizados, com raviolis e sorrentino. Sorrentino teve muita saída. Legal. Você mesmo deu essa dica, olha, Elisa, né, para começar é uma massa boa, o Uhum. ravioli, o sorrentino, de recheada. Perfeito. E nós estamos assim com precisamos voltar para fazer um reforço nas massas feitas, né, dobraduras lá, Uhum. treinar mais. Eu vi a Ana falando, olha, eu ficava dias treinando ali, né, na mão, o Isso. formato. A Né? Ana entrou aí Aqui agora. como Oi, Ana. Aqui, como é uma cidade muito quente, hoje nós estamos com o ar-condicionado ligado. Vocês estão aí cheios de blusas, a gente está com o ar-condicionado ligado. Ah, eu até queria que você Com... comentasse uma coisa que as pessoas que fazem massa, elas têm muita dúvida e muitos questionamentos acerca de massas longas, principalmente com relação à questão da secagem, né? E aí você lembra Então, que aqui, quando você chegou aqui, você falou assim, então, mas lá em Manaus a umidade do ar é lá em cima, né? Então conta como que vocês lidaram com isso e como que você comercializa até isso, hoje a sua massa longa. Isso é legal. isso. Aqui nós temos vários entraves, né, Alexandre? Não é fácil produzir massa. Assim, você Uhum. sempre diz, a massa é uma criança que você tem que estar todo tempo, uma criança pequena que está aprendendo ali, né? E todo É tempo você isso está aí, olhando, né? Você está exatamente. todo tempo na vigilância da massa. Aqui é mais ainda, Mais porque aqui ainda. a umidade relativa do ar chega a 88, 90, né? Às vezes. Imagina você produzir. Se o extremo é complicado, porque ela, né, por exemplo, em Brasília, que é muito seco, Muito seco. a umidade Uhum. demais também prejudica, né? Então a gente Perfeito. assim, eu nunca vou, eu acho lindo os ninhos, né? Eu vi, né? Fiz alguns aqui para fotos. Eu quero dizer que tudo é a gente que faz, até a fotografia tudo, né? Então para foto eu acho lindo, né? Um ninho bem feito, é muito bonito, mas não dá aqui
né, pela umidade. Aí eu tenho muito receio de fazer, né, vender a massa seca e ela embolorar por conta da umidade relativa do ar, que é 90%, né, lá em cima. E então, o que a gente optou? Em vender o fettuccine fresco, né? Eu não seco. Depois que a gente aprendeu a fazer o impasto mais corretamente, né? Com os cliques que você foi dando ali, a gente conseguiu regular bem, né, essa dosagem da quantidade de ovo e tal. Ela ficou uma massa muito boa. Muito boa, né? Você foi dando as dicas, a gente foi ajustando. Eu quase não uso, no começo era farinha para todo lado, agora não mais, né? Legal. Melhorou muito, né? Melhorou demais, ficou muito mais fácil para trabalhar, a gente chega no ponto certo. Consegue ser um pouco mais rápido. Consegue ser mais rápido na produção. Otimiza a produção. Né? Otimiza. E o que a gente fez? A gente faz, né, todo aquele passo que você ensinou, faz um impasto conforme você já ensinou, aí o pessoal já assistiu suas aulas, já viu os elogios que você recebeu. Aí a gente faz a laminação, né, até um ponto que às vezes 6, às vezes eu não gosto dela grossa, eu gosto dela bem fininha. E aí põe para secar, às vezes volta, faz a lâmina, às vezes volta para dar aquela rusticidade para ela agregar o molho, né? Perfeito. E aí que vai para o varal. Quando vai para o varal, ela vai quase sequinha. Aí é o tempo que eu fico lá, né? Na vigilância também. Sempre vigilante. Porque... Sempre vigilante, né? O varal tem que ficar bem certo. E aí vai para o varal, a gente usa a sêmula, como você indicou, né? A quantidade proporcional na massa. Ela não pendura, ela não estica, ela fica lá bonitinha. Quando eu tiro, eu já coloco ela toda alinhadinha. Quando eu tiro, ela já está ali tão alinhadinha, tão retinha, que eu só coloco na bandeja. E aí né? já está pronta para embalar. Aí depois já vai para a geladeira, porque aqui eu não posso deixar fora, né? Questão de ovos e tudo mais. Vai para a geladeira, a gente vai empilhando na geladeira. E aí, quando eu vejo que ela deu uma resfriadinha, a gente vai para a embalagem, embala rapidamente, todo mundo, né? Na linha de montagem aqui. Um enfia no saco, outro embala, que é para não deixar o mínimo de tempo exposto, né? Fora de geladeira. Eu tenho muito medo com isso. Elisa, aí outro sai selando, outro sai... Eu vou fazer E vai. Vou te interromper um minutinho, porque isso que você está falando é muito importante, é muito legal, porque essa questão da comercialização da massa, tá, ela é sempre vamos dizer assim, um calcanhar de Aquiles, né, para o pessoal. Então, assim, eu quero fazer um macarrão, mas o que eu faço? Eu vou comercializar fresco, eu vou fazer ele seco, e se eu for secar, eu vou colocar no varal, eu vou colocar na tela, eu vou fazer ele pré-cozido, enfim. E uma coisa que é muito bacana é que existem as técnicas para você fazer cada tipo, né, de pré-preparação para você poder fazer a venda, tá? Mas que ela... No final das contas, você vai usar essas técnicas, você vai usar a sua expertise, mas no final você vai ter que lidar com a sua realidade ali mesmo. E você vai ajustar, você vai adaptar os processos no dia a dia, com a prática, né? Então, vocês são um exemplo muito legal disso, porque vocês estão numa região que a umidade é lá em cima. Então, assim, você não consegue secar, você não pode deixar a massa fora da geladeira muito tempo. Né? É verdade. Então, você aplicou as técnicas que você aprendeu, né? Você aplicou a técnica do impasto, corretamente, hidratação, cura da massa, mas aí você usa o varal, depois você coloca na geladeira, depois você sabe a hora certa de embalar. Isso tudo é algo que vocês foram desenvolvendo, exato, né? Aliado às técnicas, mas desenvolvendo no trabalho, no dia a dia de vocês. Então, isso é uma coisa, e professor, é muito erro e acerto, né? Exato, é muito erro e acerto. Assim, eu não digo erro na técnica que foi aprendida, mas assim, erro e acerto para ver o que vai funcionar para a gente. Nos né? processos. Nesse clima, né? Exato.
E tanto Muito que, legal. por exemplo, qual era o medo de vender a massa recheada? É porque eu não posso vender congelada. Aí vem a temperatura. Hoje está frio aqui pra gente com 28 graus, né? Nós Nossa estamos em 28 aqui. 28 você sai de blusa na rua, hein? 28, você já diz, a minha filha que é bem magrinha, não tem tecido adiposo, ela diz, mãe, tá frio hoje. Olha só, Né? meu Deus do céu. Então, Como é diferente. não, então a gente chega, nós vamos entrar agora julho, agosto, setembro, Vai entrar o verão. entra o nosso verão. E o nosso verão chega a 38 graus, 39, né? Como é que você vai sair de casa, fazer uma entrega, Alexandre? Tirar uma massa do congelador, colocar no carro, porque eu não mando de moto, né? Eu já digo para todos os meus clientes, eu tenho morro de ciúme da massa, minha massa não vai de moto. Me desculpa os motoqueiros, eu tenho o maior respeito, tá? Mas eu tenho um ciúme da minha massa e acabou. Né? Eu tenho e acabou. Então, se eu posso, quem normalmente vai, meu filho, vai ele entregar, né? Cada um vai dividir, vai minha filha junto também. Todo mundo faz tudo junto, aprende tudo. Todas as etapas até o final. A lidar com o cliente, a fazer tudo. Né? Então, como é que você vai sair, né? Aqui tem bairros distantes, você vai tirar uma massa do congelador tem mais esse detalhe, pôr no Manaus carro. É gigante, né? Manaus é uma cidade enorme, né? Então, de um lado para o outro, porque eu falo, por exemplo, aqui em Londrina, você tem 600 mil habitantes, você vai de um lado para o outro em 40 minutos. Mas em Manaus, né? E cidades maiores? Mais de 2 milhões, mais de 2 milhões de habitantes. Então, é complicado. Aí, o que a gente optou? Optou por entregar aqui, né? A gente conversou muito sobre isso no curso, né? Olha, Alexandre, lá a gente tem esse problema. Então, entrega, mostrou sua caixa, como que você dispunha. A entrega, ela crua, e aí vem a segunda etapa, que é educar o cliente, né? Como é que o cliente vai fazer o tempo da massa. No começo, né, a gente, às vezes mesmo falando tudo, mas às vezes a pessoa não prestou atenção, ou deixou para uma terceira pessoa fazer. Né? Eu tive cliente que ligou e disse, olha, eu joguei todinha sua massa no lixo porque a minha secretária cozinhou 20 minutos a massa, né, que era para cozinhar em 3, né, com fettuccine, né? E aí embolou tudo e jogou no lixo. Nesse dia eu fiquei baixo astral, eu chorei o dia inteiro. Assim, como pode jogar massa no lixo? O que foi feito? Tal, mas fiquei muito chateada, né? Mas aí, enfim, é isso, né? A gente vai devagarinho. Esse pós-venda, né? O fettuccine que foi lançado final de semana, eu liguei um por um, às vezes eu tô até chata, né? Porque você fica, poxa, eu vou perturbar o cliente, mas eu preciso saber se deu certo, se a massa estava na espessura que agradou, se a quantidade de molho, e vai, por aí vai, né? Já tive alguns feedbacks, já vou reajustar, né? E já reajustei agora para esse final de semana, de clientes que diz alguns detalhes que eu ajustei, mas no mais, né, a gente vai seguindo. Então, a questão de pensar muito na recheada foi esse, porque a recheada, como você disse, entregar a massa crua é uma massa mais delicada. Né? O recheio vai umedecer, se a pessoa não souber, não fizer logo. Né? Então, aquilo que você disse na última live com a Ana. Orienta a pôr no freezer se não vai consumir rápido. Congela direto na caixinha. Né? Que você, foi na live, que live que você fez essa semana que você disse isso? Enfim, com a Ana. É o que a gente orienta, né? Ainda assim corre o risco, né? Da pessoa perder a massa, porque você não tem o time da geladeira de cada um também, né? Como é que é? Forno elétrico, forno sim. gás. A história da semana, né? Que a gente fez o Rondelli, e aí eu tinha na minha cabeça, né? Cabeça de Elisa, assim, vamos montar, você ensinou, finalizou o prato pronto, né? Vamos montar o prato, tá aqui, uma camada de molho vermelho por baixo, ele é mais fluido. Você é sensacional, você diz tudo o porquê que tem que ser daquele jeito, né? Não é assim, põe o molho por baixo e acabou. Por que eu tenho que pôr o molho vermelho? Né? Tudo tem um porquê.
Por que que eu tenho que pôr o molho vermelho? Ele é mais fluido. Se eu ponho o molho, a bechamel ele é mais espesso, ele vai em contato, né, com o forno, ele vai secar mais. Tudo isso, né, a gente até fala para o cliente também. Olha, meu mentor da pasta diz isso. E aí Muito bom. eu tenho que arrumar alguém para dar crédito, né? Mas, Elisa, é isso, e é o que a Ana estava falando nessa semana também, que você está tocando nesse assunto também, e é absolutamente fundamental. Pelo menos agora, no início, quando vocês estão ainda nos primeiros anos, os primeiros momentos, que você tem uma produção ainda não tão grande, essa proximidade com o cliente, essa busca pelo um bom feedback, essa busca por uma crítica construtiva para você poder melhorar o seu produto também, e o fato de você orientar o seu cliente sobre como proceder com a massa que você está fazendo, que você mesmo falou, né? Eu tenho ciúmes, a Ana colocou aqui, eu também tenho ciúmes, porque é um artesanato o que a gente faz, né? O que vocês fazem é um artesanato, então só a gente que faz, que entende esse amor, né? Essa paixão, amor, né, professor? Isso é legal você passar para o seu cliente, para ele entender como que é o seu produto, qual é o valor do seu produto, qual é o seu conceito, né? Então, isso é muito legal, tá? Isso é fundamental para quem vai começar, para quem está assistindo aí, essa proximidade com o seu cliente, você educar. Hoje mesmo eu estava falando com a Ana de manhã, né, sobre um molho, né, e eu falei para ela, é muito legal porque você precisa valorizar sempre o seu produto e falar para o seu cliente, falar, olha, o meu produto, eu só compro matéria-prima de primeira qualidade, né, o meu produto, ele é feito assim, assim, assado, né, um produto totalmente feito à mão. É o que você falou, eu não uso nenhum tipo de conservante, nenhum tipo de e os próprios insumos, né, professor? Os queijos. A gente escolhe muito a questão dos queijos. Então, ontem ele rodou a cidade toda atrás de um... ele rodou a cidade toda, que eu achei de fazer, alguém até colocou aí, um recheado de carne seca maravilhoso. A gente achou de fazer um de carne seca, que aqui tem muita pedida para isso, né? E também fiz o de zuca, né? Misturei abóbora com carne seca. E, enfim, e aí ontem eu fiz ele rodar Manaus em vários lugares à procura da carne seca que eu quero, né? Porque tem que ser aquela bem magrinha, bem limpinha, sem isso, sem aquilo. E quando chega a gente escalda ela 3, 4 vezes para depois cozinhar e depois vai para limpeza ali, um por um, desfiando, tirando, não fica uma pelezinha de nada. Então, esse é um trabalho que é hiper artesanal, né? A procura de queijos nobres, e que eu já vou falar um pouquinho aqui de uma das dificuldades, dentro das dificuldades que a gente tem, que é a temperatura elevada, a umidade elevada, é a distância, professor, a logística, né? Não só a distância de fazer as entregas, mas a distância para chegarem os produtos aqui. Até com relação a isso, Elisa, fala para o pessoal, principalmente também, da questão da farinha. A farinha, é isso que eu queria chegar. A minha reclamação contigo é que nós tentamos, você nos ajudou, tentou entrar em contato com as pessoas que você conhecia, não vou citar nome aqui, mas não foi possível. Por quê? Aí vem um entrave, né? Pela distância, o frete, né? Você trazer uma farinha para cá, né? E pagar o frete disso. Aí você encontra em supermercado, porque a gente quer trabalhar com a farinha de boa qualidade, né? As farinhas importadas, as farinhas 4.0, as farinhas que você sabe que vai dar o resultado final diferente. Não tem para onde correr. Infelizmente, né? Nós temos sim boas indústrias aqui no Brasil, mas não tem em Manaus, não tem distribuidor. Para vocês terem uma ideia, vou fazer a propaganda da Venturelli. A Venturelli é tão falada, nós não temos aqui em Manaus. Ela não chega. Mas como não tem? Não chega em Manaus. Então, graças a Deus, agora a gente está com fornecedor, né, se tiver algum cliente ouvindo. No começo, eu cheguei a pagar, eu mandei print para você, R$30 o quilo da Stadione, que é a única que eu achava aqui. R$29,90 o quilo.
Aí como você repassa tudo isso para o cliente? Né? Não tem como. É complicado. Muito difícil, muito. E agora a gente conseguiu, graças a Deus, né, um fornecedor de farinha importada, né, que ele atende uma padaria aqui que também tem essa preocupação de oferecer, né, na panificadora uma panificação com farinha importada. E aí, então, a gente conseguiu esse contato e ele está entregando as farinhas importadas, farinha 40, né? É uma E que é o que tem Argentina, nos né, salvado. É uma Argentina. Isso é o que a gente consegue para minimizar, né? Não pagar mais R$ 30 o quilo. Ainda tem assim, um rapaz paga. aqui, o Thiago, que acho que ele é do Nordeste, ó, ele está falando, meu entrave aqui no Nordeste, fornecedor. Né? Então, a gente sabe que tem algumas regiões mesmo que são mais complicadas. Mas olha só, né, com bastante insistência, né, Elisa? Então, vocês procuraram sempre buscar o melhor, né? Foram atrás, foram pesquisar, Então, foram esse é o conversar. nosso lema, né? A questão do envolvimento, que é um trabalho de família mesmo, que todo mundo... Existe controle de qualidade, existe higiene. Assim, eu não posso ver um menino pensar em querer atender um celular, que eu já digo, a mão, vai lavar a mão, tá sem luva, olha a mão. Essa é todo o tempo, né? A gente não tem nem mais digital, né? De tanto lavar toda hora tudo e limpar. Então, a questão da higiene é fundamental, a questão, você tem que ter essa noção, a preocupação, né, de não oferecer um produto que vá, né, ter alguma complicação para o cliente, e a qualidade daquilo que você escolhe, né, Alexandre? Você diz, poxa, mas eu vou pagar, eu cheguei a pagar quase 30 numa farinha, hoje em dia eu estou pagando quase 10, para mim, já foi um adianto. Quanto você pagou hoje no quilo da farinha do... R$ 8,90, tá? Então, agora, é o que eu quero para o produto que nós estamos vendendo, né? Eu não quero baixar a qualidade desse produto. E eu me sinto mais tranquila dessa forma, né? Tem uma pessoa aqui, a G Tirabassa, ela está perguntando como que vocês fizeram para saber a validade. Do quê? Ela não especificou, mas das massas que vocês fazem, na verdade, vocês estão trabalhando sempre com massas frescas, né? Sempre fresca. Então, A validade é aquilo que é orientado, né? Isso. Fez a massa, consumir no máximo 3 dias, 2 dias a 3 dias. Então, não consumiu, vai direto para a geladeira. Isso. É para congelador, pra freezer, né? Então, a validade para produtos frescos, tá? Ela sempre vai ser de acordo com a vigilância sanitária, suas orientações, né? A gente trabalha sempre com 3 dias, mas é lógico que isso sempre tem que ficar muito atento, tá? Porque depende também muito do produto, tá? Se você está trabalhando, por exemplo, com uma massa recheada, com um recheio de carne seca, de abóbora, que é um recheio cozido, né? Os ingredientes sempre muito frescos, né? 3 dias. Mas, por exemplo, quando eu faço uma massa com queijo muito fresco, uma ricota, por exemplo. Com ricota, no máximo 2 dias, né? Tem que tomar Se cuidado. é possível comer no dia, se não comer no dia seguinte, né? Isso. É isso Agora, mesmo. massas longas que não tem recheio, também, se ela estiver fresca e ela for feita com uma boa farinha, com ovo fresco, ela fica tranquila também. A gente fala assim, a massa longa, por exemplo, né, 3 dias. Não é que depois de 3 dias ela vai estragar. Mas professora, eu vou lhe contar. A qualidade dela cai bastante. Cai. Eu tive uma cliente, né? Eu tive uma cliente, logo no começo com os fettuccines, aquela história. Ela é amiga minha, professora também, e ela ficou com uma massa, eu fui levar. E aí ela não falava nada, eu falei, ela é de dar retorno e ficou quieta. Eu falei, mas meu Deus, né? Ela chama a Ana também. A Ana não disse nada, eu fiquei assim, né? Logo no começo você fica assim, querendo saber, né? Aí liguei para a Ana, né? E aí, Ana, e a massa tal? Menina, você sabe que ainda tá na geladeira? Eu vou fazer amanhã. Eu digo, como assim? Uma semana depois. Ainda bem que era fettuccine, né? Uma semana. Não, mas não pode. Uma semana depois é muito, tem os ovos e babá. Não tem problema nenhum. E fez, disse que ficou do mesmo jeito, que não alterou nada, que estava uma delícia. Eu falei, mas olha um risco. Ainda escrevi lá, fica por conta e risco seu, porque eu não aconselho, né?
Então são essas coisas, né? Sim. Não, mas a minha geladeira é muito potente, ela gela demais, ela tá aqui do mesmo jeitinho, não alterou nada. Eu fiz, comi e não passei mal. Então, é um risco, né? A pessoa A deixar gente uma corre esse semana, risco, né? mas aí o que a gente sempre tem que fazer, né? Essa orientação para o cliente é fundamental, né? Porque não é só a questão de você É, falar assim, eu vou fazer para depois não ter reclamação. Não, é para a saúde do próprio cliente, né? Você faz a exato, massa, exato. você precisa consumir dentro de um prazo Do adequado, prazo, né? né? Primeiro, para você Tá ter a melhor certo. experiência com o produto, né? E segundo, para que a pessoa não corra nenhum tipo de risco de contaminação, de ter algum tipo de desconforto, né? Enfim. Tá certo. Então, são essas lutas diárias, né? A luta com. E preocupação a todo tempo, porque você entrega, quer saber do retorno. Assim, por mais que você faça um trabalho de excelência, que você acha que fez, mas você sempre fica assim, todo final de semana é isso. Como é que é a nossa produção? A gente estava fazendo só 2 vezes por semana, e agora só final de semana mesmo. Mas a gente já começa Ah, na quarta-feira a sair, fazer as compras, a higienizar tudo, a uhum. já fazer o branqueamento de tudo que vai ser, né, para o branqueamento. E aí, na quinta, que é hoje, é um dia pesado. A gente faz os empastos, deixa tudo preparado. Até conversei isso contigo. Alexandre, eu posso fazer o empasto de um dia para o outro? Pode, tranquilamente. Na geladeira ele fica e realmente não altera a cor, não altera sabor, não alterou nada. Bem, E bem amanhã embalado, né, cedo, Isa? Bem bem embalado, embalado. usando uma Bem farinha embalado. boa, né? Então, Isso. aí você consegue. E aí amanhã a gente acorda 5h30. Esse aqui já disse, 5 horas da manhã, hein? Aí eu Olha, coloco o relógio de despertar e vai até a hora que conseguiu terminar tudo, embalou tudo, até os papeizinhos que eu coloco nos sacos craft que vão na embalagem, eu já está lá escrito, eu vou dormir com o papelzinho tudo escrito, o roteiro na cabeça, ele já traça, né, da entrega, eu vou primeiro aqui, depois ali, então amanhece o dia, a gente já amanhece com isso resolvido. E e ainda Elisa, é assim, às tudo vezes por tem encomenda, tudo por encomenda, tudo por encomenda. Tudo no Instagram. O tudo no Instagram é Instagram. minha loja. O Olha que Instagram é legal, minha gente. loja. Vai vendo que eu falei É, para vocês, né? Não tem como fugir hoje do Instagram, né? não tem. E professor, eu não sabia nada. Quem me ajuda são meus filhos, Olha né? só. Muita coisa eu ainda dou umas ratadas assim de não, né? Poxa, mas é assim. Eu ainda tenho que pagar um curso para aprender direito, né? Tirar mais proveito disso. Mas assim, a gente já vai pegando, né, um jeitinho e sabe que se você não coloca quinta é dia de massa, parece que as pessoas não lembram. Eu tenho que pôr lá. Quinta é dia de massa. Aí vem os pedidos, já tem os clientes que são fixos, né, que já Aham. sabem. E aquele que vê, opa, hoje é dia de massa, eu vou pedir tudo, o caderno, a nota, tudo direitinho. Então é assim, né, a agenda. E quanto à questão financeira que você comentou com a Ana, esse é o Július, eu costumo brincar que ele é o Július, né? O O Marcelo é Július é o Július. Todo mundo ama o Cris, né? Dá tchau assim. Às vezes eu digo assim, vai ao supermercado, traz tal coisa para mim. Ele diz, a Luquine não vai pagar, quem vai pagar? Né? Assim, uma besteirinha de casa, ele não mistura. Então isso é interessante. Perfeito, muito bom, Marcelo, muito bom. Ele tem um livro caixa, tudo ele anota ali. O Júlio faz a contabilidade toda semana. Tudo ele Isso é anota ali, né? fundamental, fundamental, né? É. Principalmente quando você está trabalhando em casa, né, Marcelo? Que Aí outra coisa. é mais fácil você misturar as coisas, né? Isso, então E, isso fica uma dica, né? Que quem for aham, começar, não adianta. Se você comprar uma cabeça de alho para sua cozinha, que não é para Luquine, ele diz, não, esse não entra na Luquine, esse não, esse vai. Aí eu até brinco, poxa, mas a Luquine não vai pagar nem essa cabeça de alho? Ele olha para mim, é o Júlio da Luquine, né? Enfim, ele anota tudo, ele controla, ele sabe depois, né? Quanto que vendeu, quanto lucrou, muito bom. quanto que dá para guardar, quanto que dá para investir, né? Que a Perfeito, gente tem, perfeito. né? A Isso gente é, tem que ter isso é isso. tão importante, presta atenção, gente. O Marcelo pode confirmar isso para mim. Isso é tão importante quanto você saber fazer a massa, você fazer sua produção, tá? É absolutamente E fundamental. então o Júlio, né? O nosso contador aqui é o Marcelo, né?
que regula tudo ali e conta tudo. Às vezes ele traz entra em casa com chocolatinho e diz, ó, a Luquini tá pagando. Aí, ó. A Ana já quer contratar o Júlio, ó. Ali no caixa, o caixa dele tem que bater. Se eu pegar R$10, ele faz eu devolver os R$10, entendeu? Tá eu digo, certo. meu Deus. Fica mais fácil assim. Não Com mistura. certeza. Não mistura. Porque se misturar, se perde. Não dá certo. Exatamente. Não pode misturar, ele está dizendo, né? Então, Perfeito, é isso. perfeito. A gente, né, procurou colocar aqui na Luquini como se tivesse, né? E se eu tivesse com uma empresa aberta? E se eu tivesse, como é que teria que ser, né? Então, você já vai se educando também, né, professor? Já vai se educando para isso. Perfeito. Né? E tem os planos futuros, né? A gente pensa em mudar para espaço maior, porque fica nesse círculo vicioso, né? Você não consegue estocar produto. A farinha só, o mínimo é 25 quilos. Dentro de apartamento, como é que você faz com 25 quilos de farinha? Sim. Então, a gente tem as caixas plásticas lá, bem vedadas, para não entrar nada. Mas é grande, né? 25 quilos. É muito, né? Se compra no dia a dia. Então, tem as caixas que guardam os maquinários, tudo separado, para não misturar com as coisas da cozinha. Mas chega uma hora que para você crescer, você tem que ter um espaço maior, né? Então você fica ali, né? Para eu ir para frente, eu também tenho que investir, né? Então essa é a questão do empresário aí, dessa visão, você tem que pensar onde é que eu quero chegar, né? Onde é que eu quero ir, tá? Então você tem que começar a se planejar. Por isso que ele tá certo, tá aqui. Esse dinheiro vai ser para fazer um curso, esse dinheiro vai ser para comprar mais uma máquina X, que a gente vai, né, precisando, vai vendo a necessidade, né? Um sufoco que nós tivemos na semana do Dia das Mães, só a Marcato, não tinha outra, o ano passado, e ela quebrou na semana do Dia das Mães. Nós ficamos doidos, com um caderno cheio de pedidos, né? E como é que vai fazer? Liga para Campinas, que é onde a gente tem assistência, né? Aí a mesma história da Ana. Que a da Ana foi pior, né? Botou fogo. Liga para Campinas. Foi. Aí o cara disse, Manaus ainda? Ixi, né? Mesmo que você põe a Sedex, né? Só para arrumar. Vocês ainda assim, Manaus, a Ana estava do lado, né, de Campinas. Né? Só para arrumar, ele pediu 15 dias, né? E depois para chegar essa máquina. E agora, José? Você vai ligar e vai dispensar todos os clientes? Foi um irmão meu, que eu não estou acompanhando aqui, eu não sei se ele está assistindo, o Eduardo. Quando eu fui em outubro para fazer seu curso, eu contei que a gente ia fazer o curso de massas, ele disse, não, mas não vai embora sem fazer massa pra gente. Chamou a família inteira e foi uma festa. E saiu na cidade, achou uma maquininha parecida com a Marcato, que ajudou bastante, e a gente fez massa para a família toda, foi um jantar de massas. E a minha cunhada comprou a van, comprou a maquininha e ficou lá. Ela disse, Elisa, ela só vai ser usada quando vocês vierem, fica aqui. Tá bom. Nossa. E aí, quando a máquina quebrou, eu me lembrei, né, dessa maquininha que estava lá. Na hora eu liguei pro meu irmão, ora, eu tô com uma lista de encomenda, a nossa máquina quebrou, nós estamos sem máquina. Rodamos Manaus inteira procurando, não tinha, não achava, ninguém vendendo. Né? A Marcato, não tinha. E aí meu irmão não se incomoda. Tô indo pro correio agora. Eu falei com ele, na hora ele saiu, foi para casa dele, estava no trabalho, pegou a máquina, foi pro correio e botou no Sedex. Chegou na véspera de fazer a massa em casa. A gente ali no relógio, todo tempo ligando para a portaria, né? Chegou encomenda. Quando chegou, correu todo mundo trabalhar, né? E deu certo, todo mundo entregou, mas são esses sufocos, né? Além, né, da questão da logística, de não encontrar material, de não encontrar assistência técnica. Então, trabalha, né, nessa iminência. Hoje a gente já conseguiu comprar uma máquina maior, com motor agora, né? Legal. Agora vocês estão com cilindrar. Legal. Cilindro elétrico, né? A gente conseguiu comprar um porte médio. Nós fomos ver com você, né? Mas para trazer era complicado. Sim. Né? Eu quero dizer que o Alexandre, ele não só ensinou, né, tudo
que ele pôde naqueles 3 dias, mas ele também fez um tour na cidade visitando os locais que tinham equipamentos, que tinham materiais do dia a dia, né? Até hoje eu uso. Então, a assistência é completa, né, Alexandre? Legal. Levou para as lojas. Que coisa que aqui a gente tem muita dificuldade, né? Então, tem isso. Quebra uma peça, quebra alguma coisa, aí a gente aprendeu. Tem que ter, porque... Tem que ter, exatamente. Tem que Pode ter. depender só de uma peça. Depender isso... só de uma é complicado. E aí né? o pessoal, acho então, que já, tanto na live passada quanto hoje, né? O pessoal que está assistindo aprendeu, aí, né? Fiquem espertos, gente. É bom vocês terem um cilindro de reserva. Mais, olha, sim, no começo, né? No começo é mais difícil, né? É mais difícil, então a gente começou com uma só também, ali, né? Na manivela. Só que tem uma hora que ela desgasta, imagina. Uma coisa é você fazer massa para sua família final de semana, e a outra coisa você está produzindo ali, coitadinha, né? Porque ela não é boa? Não, ela foi no limite dela, né? Ela trabalhou o que ela pôde. Exatamente. E desgastou, né? E a gente, inexperiente nisso, deixou passar. Hoje a gente já não corre mais esse risco, porque assim, você trabalhar assim, com a corda no pescoço, com um monte de encomenda para uma data tão importante, e a máquina chegar... Não é um negócio... Não é uma sensação boa. Exato, né? E, enfim, são as coisas, né? Sensacional. Olha, eu não sei quanto tempo a gente tem, se tem muito, se tem pouco, como é que só para a gente ir caminhando para o final, eu queria que você e o Marcelo dessem uma mensagem para o pessoal que está começando, que pretende empreender na área de massas. Isso, eu vou falar, depois vou passar para o Marcelo dar uma palavrinha também, tá? Por favor. Ele queria uma mensagem para o pessoal que está empreendendo. Tá? Bem, assim, a gente chegou na conclusão seguinte, que mesmo depois, eu acho que é o que quem se envolve neste mundo da massa, quem fica apaixonado, eu não sei que paixão é essa, é uma coisa assim inexplicável, né? Vocês vão, mas como que você trabalha 12 horas por dia, né? Não por dia, por exemplo, hoje a gente acordou às 6 da manhã, parei às 6 da tarde para correr tomar banho para vir aqui. Eu digo, ai meu Deus, né? Toma um banho depressa e vai lá que está na hora. E vamos voltar ainda, finalizar umas coisas. Então, como que a pessoa trabalha 12 horas por dia, mas quando vai dormir tem a sensação assim, é inexplicável, Alexandre, eu não sei onde dizer o que é isso. Você também já deve saber, os que fazem passo estão ouvindo. Poxa, eu trabalhei o dia todo, mas quando eu me deito, assim, é uma sensação de paz, uma sensação de dever cumprido, uma sensação de estar fazendo o que gosta, sabe? Assim, não, eu estou fazendo o que eu gosto. Assim, uma paz, assim, que você, assim, o cansaço todo tem, claro, o cansaço físico não a gente não vai mentir, né? Diferente. Mas é diferente, eu não sei dizer o que é isso. Então, eu, assim, me sinto presenteada, né, por esse despertar, por essa paixão. A certeza que, a mensagem é a certeza que não tem volta. Se você entrar nesse mundo e se apaixonar, não tem volta. Eu não consigo mais me ver sem fazer. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Então, e outra coisa, a maior alegria é receber os feedbacks de um cliente que escreveu outro dia, eu senti o amor de vocês nesse prato. Isso, assim, a gente quase chora. É impagável. É muito bom. Eu mostro para ele, aí ele faz assim, né? Tá aqui, né? Eu senti o amor nesse prato. Né, né? É uma paixão acima de tudo, né? Eu queria finalizar assim. Eu disse para ele hoje isso. Se de tudo não desse certo, valeu pelas amizades que a gente faz nesse mundo das massas. Você é um que eu lhe tenho como amigo, né? Acima de tudo. Com certeza. Tem clientes, por essa proximidade, por não ser uma empresa grande, que são meus amigos. Eu não digo que são clientes, eu digo que são amigos. Né? Amigos clientes e não clientes amigos. Né? Então, inverteu. Tem pessoas que eu digo para ele, você vai lá na casa da fulana, minha amiga. Assim, era uma cliente que eu nem conhecia. Mas eu converso tanto, às vezes acaba conversando de outras coisas. Um círculo de relacionamento, né? Com os clientes. Exato. Então,
não só com o cliente, mas também quem está no mundo da massa, né? Exatamente. É a comunidade, né? Antes de falar, uma comunidade, antes de falar contigo, eu estava falando com a Denise, que eu falei para ti ainda há pouco, que é lá de São Paulo, que também faz massa sozinha. E eu digo, Denise, eu te admiro, porque você faz sozinha, eu ainda tenho a família que é a linha de montagem, ela faz massa sozinha, é uma guerreira, e ela no começo me deu dicas também, foi me ligando uns botõezinhos assim, não me conhece, eu disse para ela agora, Denise, o dia que eu pisar em São Paulo, eu vou te chamar para ir tomar um café, mas assim, parece que a gente se conhece, você conhece há tempos. Há tempos, né? Assim, você vai formando essa comunidade. Eu tenho uma amiga que eu tô, né, agora em Portugal, é uma brasileira empreendendo lá, digo que brasileiro empreende em todo lugar, né? Ela está no mundo das pastas também. E de lá, de Portugal, a gente troca figurinhas, né? Olha, faz assim. É aquilo que eu disse, a gente vai moldando de acordo com a realidade de cada um. Aqui eu faço assim, se você fizer tal coisa por um detalhezinho, né? Às vezes a gente sofre pra caramba com um detalhe besta. Poxa, por que eu não pensei nisso? Mas o colega pensou e está fazendo. Aí ele vai lá e diz, não faz assim. Faz toda a diferença. Na agilização do teu processo, né? Na rapidez para você terminar logo. Coisas que você não pensou, mas o colega pensou, ele vai e te diz, não faz assim, faz assim. Então, eu só tenho a agradecer a todos os colegas, né, do mundo da pasta, né, os pastaios, né, a você nem se fale, né, eu lhe tenho como um amigo, como eu estou dizendo. Então, se de tudo não der certo, vai valer pelos amigos que a gente fez nessa trajetória, com certeza, né? mas olha, Tá? já deu certo, Elisa, Marcelo. Eu fico feliz, tá? Já deu certo. Eu vou pôr aqui que o Marcelo vai falar alguma coisa, tá? Tá bom, por favor. Marcelo, falar alguma coisa. Você quer falar aqui? Tua experiência, tua mensagem. Marcelo. Oi. Fala uma mensagem só para o pessoal que está ouvindo a gente sobre essa experiência empreendedora. O que você poderia deixar de lição aí para o pessoal que está começando, para o pessoal que está nessa área, que está lutando aí no dia a dia como vocês também? Bom, não desanimem, tenham as contas regulares. Mas peraí, ele não está... Tá escutando, sim. Tá ok. Não desanimem, é trabalhoso, é empolgante. Eu me sinto muito bem fazendo isso hoje. Eu gosto. A gente discute, a gente briga no bom sentido, né, para que o produto chegue à mesa do cliente e que tenha excelência no produto. Tanto é que a gente está tendo muito feedback muito bons, muito bons. Mantenham a calma, porque, bom, eu não sei, né, as pessoas... Italiano fala para ter calma. Como nós somos em casa a família, né, então tem hora que bate um com o outro, né? Faça isso, faz aquilo, não, você está fazendo errado, faça de novo, pare, volta, principalmente fazendo as massas, né? Fazendo o impasto mesmo, né? Que tem toda aquela técnica que eu aprendi contigo. Você fala, não, Alexandre não falou isso. Não, é assim, não é a tua massa, é a massa que o professor deixou bem claro para mim. Muito bom. E procurar bons insumos. Qualidade, né? Qualidade. Estudar sempre. É apaixonante. Como diz a frase, né? A nossa frase, né? Massa fresca, a nossa paixão. Maravilha. E a gente eu coloquei esse título aqui na live porque foi Elisa e o Marcelo que falaram, né? Massa fresca é nossa paixão. E eu acho que todo mundo está vendo que é realmente uma história e uma paixão que eles têm por essa área de massas, e eu acho que isso que faz também com que eles consigam ter esse sucesso que eles estão fazendo, né? Esse retorno dos clientes fantástico. E vocês são pessoas maravilhosas, eu também só tenho a agradecer a Deus por poder ter colocado vocês no meu caminho.
né? E agradecer demais vocês terem aceitado o convite de participar, porque eu acho que o que vocês compartilharam aqui hoje é um valor incalculável, assim, para o pessoal que assistiu, né? E eu só tenho a agradecer. Muito, muito obrigado mesmo. Nós quem agradecemos, professor, e assim, essa confiança, né? Eu digo, poxa, mas eu ainda não treinei o quanto precisava, né? E a gente está sempre ali, né? E às vezes, assim, você se expor, assim, e você fica assim, sempre está no alvo. Eu digo, bom, mas a gente sempre foi meio destemido, né? Vamos fazer, vamos dar cara a tapa, vamos, mas tudo muito dentro daquilo que é para ser feito, né? Da coisa correta, né? Às vezes você chegar tudo, né? Se vê que o cliente não ficou satisfeito, fazer questão de ir lá no cliente e devolver, tá aqui, eu trouxe outra massa para você, deu alguma coisa errada. A gente, né? É claro que empreender, você pensa também, né, num dinheirinho é bom, é preciso, os meninos estão estudando, estão fazendo faculdade, ajuda a pagar as contas, ajuda tudo, mas acima de tudo, é um passo de cada vez, sem atropelar ninguém, porque isso vem, né, professor? Isso vem. O que eu posso ensinar para as pessoas eu ensino, o que eu posso trocar as figurinhas a gente troca, então é assim que eu sinto, né? Quando você abre portas para parcerias. Essa semana eu recebi uma amiga também que põe mesa aposta, ela vende as coisas para mesa aposta, ela me chamou para parceria, junto já vem uma pessoa que trabalha com vinhos, um enólogo, e ele também já vai entrar na parceria para ajudar no marketing. Então, eu ia falar, não, de jeito nenhum, né? Se eu puder ajudar pessoas que estão iniciando, ou mesmo as pessoas que estão no mercado e que precisam, né, agregar com outro, e que tem a ver com o seu produto, de jeito nenhum a gente vai dizer não. Nós estamos aqui, né, portas abertas, e é fazer o bem, né, e trabalhar dessa forma, de forma honesta, de forma transparente, oferecendo, entregando aquilo que você promete, né? Perfeito. Eu não posso entregar aquilo que eu não prometo, que eu prometo, mas não entrego, né? E disso tudo que você está falando, tem vamos dizer assim, é um guru que eu sigo aqui no Instagram, e tem uma frase dele que eu gosto muito, que eu sempre falo, que é bem simples. Ela diz assim: o trabalho devolve. Exato. Então, você fazer, né, o seu trabalho, e é o que você falou, é um passo de cada vez, mas ele volta para você. Né? Sim. Você fazer Sim. ele com amor, com dedicação, com honestidade, comprometimento, ele volta. E ele volta com tudo isso que você está falando. Então... Tá certo, professor. Então a gente pretende ir caminhando assim devagarinho e caminhando. Vamos ver o que vai dar, né? De tudo, dizer, eu não quero mais fazer massa. Valeu pela amizade, valeu pelos contatos. Acho meio difícil parar, né? Não para, a gente fica assim pensando qual é o próximo passo. Qual o próximo passo? Aonde a gente quer chegar. Exatamente. Sim, eu estou pensando bem alto. Está pensando bem alto. Mas é isso mesmo. E, Marcelo, esse é um ponto fundamental, tá? Vocês entenderem onde vocês querem chegar. Porque quando você começa um negócio, são fases, né? Você chega numa fase, você chega numa etapa que você fala, bom, peraí, agora parece que eu estou meio... emperrado aqui. Patinando, né? Tá na hora de ir, né? Mais um pouco. Mas aí é que entra, porque tem muitas pessoas que falam assim, mas olha, eu já estou ganhando dinheirinho, eu estou aqui no conforto de casa, eu estou tranquilo, eu acho que eu quero ficar mais ou menos por aqui. Então, e tem pessoas que falam assim, não, peraí, eu quero dar um próximo passo. E aí é onde você entende, e você procura buscar essa questão de saber aonde você quer chegar. Né? E Exato. Aí é onde você vai dar o seu próximo passo. Né? Então, Aí entra todo um planejamento. Né? Então, isso é fundamental. O que você falou, Marcelo, é perfeito. Isso é muito importante. Porque é apaixonante. Você começa a ter como seu essa função de fazer a massa e de
ver as pessoas degustando algo que você fez e que é muito saboroso. Né? E ouvir esse retorno, né? né? Nossa, poxa, né? Você me presenteou, né? Com esse prato aqui. Eu gostei tanto que para mim foi, né, um presente comer isso aqui. Então, e não tem preço isso, né, professor? Não tem preço. Não tem preço. Tem até uma frase que é bem batida, né? Que quem trabalha com alimentos, quem faz comida, quem faz qualquer tipo quem cozinha, né? É um pouco de si que vai. É pouco de si, não é muito de si que vai ali presente, né? Muito de si. Então a gente faz, eu quero dizer que a gente faz ouvindo música italianas, né? Todo tempo. As rádios direto de lá da Itália, né? Coloca na rádio italiana, amanhece o dia, já está na rádio italiana ouvindo as músicas italianas, então é todo um clima. Quando vê que uma pessoa do grupo aqui nosso, dos nossos filhos, não está bem, esse aqui mesmo fala, está com algum problema, alguma coisa, não vem pôr a mão na massa, porque isso passa para a massa. Então até isso a gente tem. Vai respirar, vai cuidar de resolver o problema que você tem, depois que você resolver, você vem fazer. Porque a gente acha que toda energia, ela vai ali para o alimento, né? Sim. Ela vai para o alimento. A massa é viva, então, eu costumo falar isso. A massa é um ser vivo, ela sente, né? Ela você sente. Fazer a massa, não fazer, né? Não pegar com jeitinho, né, professor? Ela não vai gostar. Então, até isso a gente olha assim, quando vê que um dos meninos tem alguma preocupação, alguma coisa, vá lá resolver seu problema. Depois você vem e não dá para, né, ficar aqui com a gente preocupado com alguma coisa. Isso passa para o alimento, isso não é legal. Então a gente procura cercar tudo, né? Isso é uma coisa que vem de família, né? Em casa se estava ruim lá dentro, então sai da cozinha. Sai da cozinha, que vai desandar, né? Verdade. Então é isso, né? Essa mensagem, assim, quem quiser se enveredar, já que essa live é para isso, né? Quem quiser se enveredar para, né, o lado do empreendedorismo, eu só digo uma coisa, sem volta, né? Então, entrou, se você tá com a mão se na você massa, se apaixonar de vez, né, é sem volta. E não é aquela paixão que você fala assim, toda paixão, a gente sabe que tem aquela característica de ser, é temporária. Não é apaixonite. Mas, não. Você tem ciúmes da massa. Você tem uma massa que você fez junto para você almoçar, jantar. Nossa, Aí essa aqui vendi. Não! Tem final de semana que aquele cliente de última hora, né? Escuta, me salva, é um tal do me salva, né, professor? Me salva, o que você tem aí? Isso aí não tem como fugir. O que você tem aí na geladeira para me salvar? Eu digo, poxa vida, final de semana passada, eu fiz os rondeles e digo, esse é para o nosso almoço do domingo. Mas foi tanto me salva que não sobrou nada. Chegou no domingo, ele olhou para mim, eu digo, e aí, o que vai ser comigo? O rondelli foi vendido. Então, aí ele fica, mas poxa, e aí, né? É assim, é o me salva do final de semana. A gente trabalha sob encomenda só, né? A Ana disse... É bom, né? Às vezes ter Isso. A gente faz um pouquinho a mais, né? Faz sempre um pouquinho a mais. Tudo nosso é pesado, milimetricamente. Cada bolinha do recheio, a gente seguiu sua lógica. O que acontece? Eu peso antes de fazer um impasto. Eu faço o recheio, peso tudo, né? Fica uma dica aí. E aí Por quê? Porque fazer o impasto. Eu calculo a massa. E já sei se eu vou ter extra ou não. Já sabe de antemão. Eu já sei de antemão se eu posso oferecer o extra ou não pela quantidade de recheios que eu pesei ali. Olha a dica aí, gente. Olha a dica aí. Muito bom. O sorrentino 20 gramas, o raviolinho, o pequenininho, né? O ravioli pequeno 6 gramas. Então, tudo ali. Eu encho as bandejinhas, todas as bolinhas. Vendido tem tanto. Quantas deram a mais? Tem tanto. Então já oferece antes, porque quando você for sair para entregar, o extra já vai junto, para você não ter que voltar para casa e pegar o extra para oferecer depois. Legal. Então já põe, já entrega tudo. E outra coisa, não perde a quantidade de massa. Porque você fica assim, e aí eu faço massa a mais para fazer, não sei o quê. A gente já caiu numa assim, calculou errado. Alexandre, muito, né?
sobrou tanta massa dentro da geladeira que depois a gente saiu distribuindo para a vizinhança, né? Faz o quê? Às Faz vezes ser perde, time, né? Porque né? se você não der um fim nessa massa depois, você às vezes não tem tempo, né? E acaba perdendo. Então, essa é uma dica muito boa. Outro dia a Elisa achou, 2 dias depois, uma bolinha na geladeira. Olha aqui! Achou uma que ficou perdida, né? Escondida dentro da geladeira, né? Enfim, é legal. isso. Essa muito dica de bom, pesar antes, né? Você Ótimo. consegue saber quanto de massa você tem que fazer e se vai ter extra. Então, quando o meu cliente esqueceu de pedir e ele liga para mim, hoje era dia de pedido, porque amanhã já é sexta, amanhã a gente já está produzindo a que foi vendida, né? Perfeito. E então eu já sei quantos eu vou ter de extra, porque os meninos já estavam pesando a bolinha enquanto a gente estava falando aqui, né? Ótimo. Pesando e aí eu já pesa, anota na caixinha, tantas vendidas, tantas extras. Ótimo. Eu já sei quanto eu vou fazer de empasto e o cliente que liga, que esqueceu, eu já tenho condição de dizer para ele se eu tenho extra ou não, se eu vou poder atender ou não. É assim que a gente está fazendo o mecanismo de venda, tá? É isso. Perfeito, Elisa, Marcelo, olha, nem tenho como agradecer vocês, né? A riqueza Chama os meninos para dar tchau. de informação. Deixa eu chamar os meninos para dar o tchau. Maravilha. Afinal, a gente trabalha junto, né? É a Chama lá, vem. família Lucchini, né? Família italiana. Isso. E... Só um minutinho que eles vão dar um tchau já já. Elisa, Então, e aí... show de bola. Muito bom, muito obrigado. Viu? E a minha felicidade, acima de tudo, é esse resgate, essa união, né, dos filhos, todo mundo junto. E aí, durante o preparo de tudo, você vai falando de coisas da vida, você vai falando de coisas do mundo, você vai filosofando, né? Na educação dos filhos também, de um monte de coisa, né? Assim, trocando ideia, né? E a família é tudo, né? E a família fica mais unida ali. Agregou nesse sentido. Maravilhoso. Cadê? Então a Bruna vai dar um tchau aqui, não sei se Tchau, já Bruna. professor, já vai finalizar, Já, não sei quanto a gente tem. Vamos encaminhando já. Ó, falar. deu. Tchau, boa noite. Tchau, Bruna. Tchau, obrigado, viu? Ele tá dando tchau. Sucesso aí para você. Igualmente. A Bruna vai descer Na pra próxima, gente. Na próxima curiosa. para fazer curso contigo. Vem, Bruna, tá? vem, pode ver, vai ser muito bem-vindo. Sim. Legal. Curiosa já, ansiosa Opa. pra ir. Cadê o Vai Marcelo? ser um prazer. E mais alguma pergunta? Será, professor? Eu não estou lendo as... Não, acho que não. Acho que o pessoal adorou, né? Tá todo mundo elogiando muito, todo mundo ficou muito feliz com esse compartilhamento de vocês. Foi fantástico. Obrigada, professor. Tá certo. Obrigado, Não sei se alguém viu? quer fazer alguma pergunta. Então tá. Tá isso, bom? vamos seguindo, né? Obrigado, Lisa. Obrigado, Marcelo. Valeu mesmo. E Pensando... E aí, pessoal, quem não conhecia ainda a Lucchini Massas, Elisa e Marcelo, entra lá no Instagram deles. Segue. tá aqui, o Marcelinho veio dar tchau. Tchau, tchau. Valeu, Marcelo. Abraço. Bom trabalho aí. Abraço. Ele é expert na linha de empacotamento. De selar tudo, etiquetar, colocar data. Legal. Aí cada um vai ficando especialista aí numa tarefa. Vai. Né? Todo mundo faz tudo, mas o empacotamento fica com ele. Tá certo. Tá certo. Então tá bom, Tá Elisa, bom, Marcelo, obrigado, viu, gente? Foi um enorme prazer estar com vocês aqui. Sucesso. E a gente continua junto aí. A gente vai se falando. Se der outubro, mais ou menos, eu estou pensando novamente, né? A visitar as mães que já são idosas. Se der, a gente já vai agendar mais uns 3 dias aí contigo. Tá bom? Que eu vou estar aqui esperando vocês. Um beijo. Com certeza. Gente. Outro, gente, um abraço para todos. Eu agradeço a quem estava aí assistindo. Eu não tive aqui como ficar monitorando para ver quem eram as pessoas. Eu tenho colegas de faculdade que entraram aqui hoje, né, para assistir, alguns amigos, e eu não monitorei, mas eu agradeço a todos o carinho, tá? A participação e vamos seguindo. Deus abençoe a todos, né? Vamos com fé, né, professor? Não dá para enfiar a cabeça no buraco
Não, E, né, vamos sempre em frente. Vamos sempre em frente. vamos sempre em frente. Apesar dos pesares de tudo que a gente está passando, né, e vivenciando, a gente tem que pensar positivo e até uma forma, né, de, pelo seu trabalho, conseguir ajudar outras pessoas, né? E o empreender tem isso, né? Você chamar pessoas para compor, né, junto contigo e né, ajudando uns aos outros. Eu acho que tem isso, né? Nessa história toda tem isso também. Ninguém sabe a missão real, né? Diz que a gente vem para a Terra com uma missão, né? Você é a missão de ensinar com tanta paciência, que ensina tão meticulosamente que a gente fica fazendo certos procedimentos e lembrando da sua fala, né? Olha, Alexandre dizendo isso, isso e isso. Então é a missão de cada um, né? A gente está nesse mundo, cada qual tem a sua missão. E nós temos que aceitar e seguir, né? E seguir em Tá frente, certo? sempre bastante fé, né? E Isso. coragem, né? Muito Isso, bom. coragem, determinação e foco, né, professor? Não tem jeito. Para empreender não tem jeito. Não, Tá? isso é fundamental. Então tá bom, meus queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite. Bom descanso. Amém. Bom restinho de descanso para trabalho vocês pra também. vocês. Vamos já voltar, tá? Um pouquinho. Não deu tempo Mais um nem pouquinho. de tirar o mental. A Luquine, ele fez questão de tá colocar ali, ó. aqui, ó. Maravilha. Vamos lá, todo mundo, pessoal. Acompanha o trabalho deles aí, que é belíssimo. Um beijo, então, gente. Um beijo. Fiquem com Até a Deus. próxima. Muito grata Fiquem com Deus. por todo mundo que assistiu, tá? Um abraço a todos. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau. Aqui desfaz a cadeia. Isso, coragem, determinação Tem que desligar? Sim, acho que sim.